E aí aproveito para receber ele. Adoro receber ele aqui no All News. É sempre um prazer, uma honra, me divirto, aprendo um monte. José Padilha, chegando de Los Angeles com a gente. Oi, Padilha, seja muito Oi, bem-vindo. Raquel. Obrigado. Como é que você vai? Também Tô aprendo bastante ótima. conversando com vocês. Trabalhando um monte, né? Tá chegando a eleição aqui, daqui a pouco tá chegando a eleição aí também. Fiquei pensando que a gente vai terminar aqui, já emendar na outra e o batidão não vai parar. 3 semanas. Três Vamos ver. semanas. Meu caro, mas nosso assunto aqui é outro. Por enquanto, queria explorar com você. Vamos lá? Gente, queria trazer aqui para Vamos. vocês. Olha só. A autópsia mostra que líder do Hamas foi morto com um tiro na cabeça. Matéria do New York Times. O relatório da autópsia feito no corpo de Iwa Shinwar, eu nunca sei se eu falo esse nome certo, gente, me desculpem, líder do Hamas, mostrou que ele foi morto com um tiro na cabeça. As informações foram publicadas pelo jornal The New York Times. Além do ferimento na cabeça, ele tinha estilhaços em um dos braços. E de acordo com o diretor do Instituto Forense Nacional de Israel, Shem Kugel, o líder do Hamas foi atingido no braço por soldados israelenses. Kugel supervisionou a autópsia do corpo de Shinwar. O ferimento no braço causou intenso sangramento e os estilhaços seriam provenientes de um pequeno míssil ou de projétil de um tanque. O chefe do grupo palestino teria tentado estancar o ferimento usando um fio elétrico com um torniquete improvisado. Segundo Shenku, o gel não teria funcionado. De qualquer maneira, não foi forte o suficiente e o seu antebraço foi esmagado. Não há informações precisas sobre quem disparou o tiro e com qual arma. O diretor do Instituto Forense explicou que Sinwar estava relativamente pálido. Ele acredita que o líder do Hamas passou longos períodos na rede de túneis subterrâneos do grupo em Gaza. Ele não apresentava sinais de desnutrição. A autópsia revelou que ele estava com peso saudável, mais de 70 quilos. Padilha, não dá para saber, né? Ele estava em túnel, não sei se não dá para saber se foi um sniper, o que aconteceu, mas alguém, parece que algum soldado israelense conseguiu chegar relativamente perto ali. É difícil saber, mas a gente sabe quem morreu. Foi o líder do Hamas. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que o presidente de Israel era o Netanyahu, primeiro-ministro. Ele sabia que o Netanyahu estava numa situação muito frágil. Ele fez um ataque terrorista que matou mais de 1.000 pessoas em Israel, no meio de uma festa. Ele sabia que isso ia causar uma reação de Israel que ia trazer enorme sofrimento para a população de Gaza, por conta do Netanyahu ser o presidente e ser radicalmente de direita e estar apoiado por uma base de direita em Israel. E ele fez isso assim mesmo. Ele imaginou, dizem aqui nos Estados Unidos, tem no Washington Post hoje, ele imaginou que a tragédia em Gaza, que era parte do plano dele, estava incluído no plano dele, que o Israel fosse fazer o que fez em Gaza, fosse mobilizar vários países contra Israel, o que não aconteceu. Então, assim, eu não sei se houve um tiroteio e no meio de um tiroteio ele tomou um tiro na cabeça, eu não sei se ele tomou um tiro no braço e ficou indefeso e foi executado por um soldado. Eu não sei o que aconteceu com a morte dele, mas acho que ele era um alvo totalmente válido e Israel estava corretíssimo em tentar matar ele, assim como os Estados Unidos estava correto em tentar matar o Bin Laden. Digno de cinema, né? Ontem o Jamil estava contando que ele foi preso, ficou 22 anos preso, o exército israelense tirou um tumor da cabeça dele, e aí só reconheceram o corpo por conta do DNA do tumor, enfim. Padilha, queria Pois é. tratar. Diga, perdão. Não, ele teve preso em Israel e ele saiu numa troca de reféns entre o Hamas e o Hamas, às vezes, vez por outra, faz soldados israelenses reféns e foi numa troca dessa
que há 20 anos atrás ele pôde voltar para a Palestina e terminou virando o líder do Hamas. Ele parecia, antes da troca, ele estava acusado de assassinato, ele tinha sido acusado de assassinato. Mas, em suma, Israel não imaginou que ele fosse fazer o que fez, obviamente. Meu caro, quero aproveitar a sua presença, obviamente, para falar das eleições americanas. Como a gente estava falando, falta 3 semanas. E o sistema eleitoral americano, para quem está nos acompanhando, ele é tão diferente, tão bizarro às vezes, que tem gente que já está votando, né? Tem alguns estados, como na Alguns Geórgia, estados. exato, que as pessoas já estão votando, que tem votação antecipada. E eu queria que você comentasse para a gente um pouco como é que está o clima. A eleição está apertadíssima. Então, rapidamente, para explicar, nos Estados Unidos não há uma votação direta para presidente da República e cada estado tem uma votação dentro de cada estado, segundo as leis do estado que regulam a votação daquele estado, e nessa votação, os estados em que ganham o candidato democrata mandam representantes para o Congresso e os votos desses representantes vão para Kamala Harris. E os que ganham o Trump mandam outros representantes e os votos vão para o Trump. E o que está acontecendo nos Estados Unidos agora é que nos dois estados que são... Tem alguns estados nos Estados Unidos que são irrelevantes. Por exemplo, a Califórnia, que é o estado maior do ponto de vista econômico dos Estados Unidos, a gente já sabe que os democratas vão ganhar fácil. No Texas, a gente sabe que o Trump vai ganhar fácil. Então, sobram só 7 estados, que são chamados de swing states. Em 2 desses estados, na Geórgia e em North Carolina, a votação começou e a votação tem sido maciça. O número de pessoas que apareceu para votar no início da votação é recorde. Isso o americano chama de turnaround, que lá a votação não é obrigatória, não é obrigado a votar. Então, mas o número de pessoas que está votando mostra que tem um enorme engajamento do público americano nessas eleições. O que é interessante, a gente ainda não sabe se o engajamento antecipado é mais democrata ou mais republicano, e a eleição está super empatada e ninguém sabe quem vai ganhar. E o candidato que conseguir levar mais gente para a urna, como o voto não é obrigatório, muito provavelmente vai ter uma vantagem aí importantíssima.